Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial. A gente gravar o primeiro podcast dessa nova série. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho mais, mas antes de tudo, quero dizer o nome dela. A Renata Pariello está aqui com a gente. Ela é aluna do Kiwi Lab, aluna do meu consultório de sucesso, uma parceira super querida aqui do Kiwi. E a gente já fez algumas dobradinhas, né, Rei? Algumas muitas dobradinhas, né? Mas hoje a Rê está aqui inaugurando. Olha aí, Rê, você vai Olha, dar gente, que honra! sorte para a gente dar esse start aí nessa nova série, né? NutriPod pelo Brasil. E a ideia é a gente conversar realmente aqui sobre as dores e as delícias de ser nutricionista. Não é fácil, né, Rê? Mas é gratificante. Exato, não é fácil, mas é assim, né? A gente recebe muitos feedbacks maravilhosos da mudança que a gente causa aí na vida de muita gente, né? É verdade. Bom, gente, para começar, antes da Rê se apresentar um pouquinho, eu queria comentar aqui alguns dados. Eu pesquisei um pouco no site do CFN, Rê, peguei alguns números para iniciar e dar um pontapé aqui nesse nosso papo de hoje. E essa é uma pesquisa que vocês conseguem encontrar para quem estiver ouvindo aí, tiver curiosidade. É uma pesquisa que vocês conseguem encontrar no site do Conselho Federal de Nutrição. É uma pesquisa que eles fizeram no segundo trimestre de 2019, foi a última. E é para conhecer o perfil dos nutricionistas, né? E aí tem alguns dados demográficos. E alguns me chamaram a atenção. Rê, você sabia que 94,1% das nutricionistas, né, que responderam aí a essa pesquisa e que estão cadastradas no CFN são mulheres? Gente, é muito, né? Uma profissão totalmente feminina, por enquanto. Isso, nós somos a maioria. Outra coisa legal também é que esse número, né, de profissionais cadastrados até o segundo trimestre de 2019, que foi a última pesquisa que eles fizeram, eram 145.819 nutricionistas no Brasil. É muito profissional. É muito nutri por aí, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mais de 90% desse número é o público feminino. Então, gente, nós realmente vamos dominar o mundo, homens. Eu preciso dizer para vocês. Isso também tem muito a ver de como veio, né, a nossa profissão. Então faz sentido, sim, né? Não é nem questão de, né, machismo, nem nada assim, né? Ao contrário, mas realmente porque da onde veio, né? Sim, com certeza. E aí, desse total, né, dessas 145 mil e poucos nutricionistas cadastradas, a gente tem 30,4% atuando aí na nutrição clínica. A gente tem um perfil bem parecido aí, um número bem parecido com a alimentação coletiva, 30,8% na alimentação coletiva. Logo em segundo lugar vem a nutrição clínica, 30,4%. E logo depois, saúde coletiva, com 17,7%. Interessante, bem interessante isso. As três grandes áreas, né, digamos assim, da nossa profissão. São dados bem legais. E aí, hoje, a gente está conversando com a Rê mora em São Paulo, terra da garoa, terra de gente apressada, como a gente chama aqui em Fortaleza. Eu morei 1 ano em São Paulo, e aí peguei alguns números também, né, para a gente conversar. Aí em São Paulo, Rê, a gente tem um número de aproximadamente 34.189 nutricionistas. Muita gente, né? Muita gente. E aí, queria que você se apresentasse um pouquinho agora, contasse aí para os outros que estão assistindo a gente quem é você, quem é a Rê, quem é a Renata, o que você faz. Então, conta um pouquinho da sua vida e da sua história aí para a gente, Rê. Legal, Jami. Primeiro eu queria agradecer, né, o fato desse convite maravilhoso aí. Estar aqui no Kiwi sempre é um prazer enorme, porque eu já falei isso 1000 vezes, né? Eu acho que fui aluna da primeira turma, né, do meu consultório. Junto comigo, né, Rê? Junto com a Jami, exatamente. Eu falo que realmente mudou a minha vida, né? Eu me formei em 2008, na São Camilo, e aí assim, eu comecei a trabalhar na área de nutrição no primeiro mês que eu entrei na faculdade, né? Então eu entrei, e aí meu pai falou assim, olha, Renata, você vai fazer uma faculdade particular, então
você precisa trabalhar independente de valor do que você vai receber, mas é importante você trabalhar na área, porque daí você já vai aprendendo e tal. E aí eu entrei num estágio, né, no primeiro mês que eu estava na faculdade. Então foi muito legal isso. Na época eu trabalhava era um restaurante de comidas light, enfim. E aí trabalhei lá durante um ano. Depois eu fui para uma outra empresa com a mesma dona, né? E aí eu fui para outra empresa e trabalhei lá durante 13 anos. Nessa empresa, eu pude trabalhar em áreas diferentes da nutrição, o que para mim foi muito legal, porque eu consegui aprender diferentes áreas, né, da atuação do nutricionista. A gente tinha a parte de consultoria, onde a gente fazia consultoria para empresas grandes, né, tinha muita criação de conteúdo, então eu tive um acesso muito grande, né, à área de marketing. Depois eu fiquei um período também, a gente tinha serviços de entrega de refeições, então refeições frescas, né, produzidas diariamente, então era uma loucura, assim, o serviço de One, né, que de certa forma também é One, e aprendi muita coisa lá mesmo, assim. Aí, quando eu tava, acho que uns 11 anos lá nessa empresa, começou a me dar mais vontade de voltar para a área de clínica, porque também lá nessa empresa a gente tinha também um consultório, e eu tinha trabalhado, logo quando me formei, trabalhei um período durante mais voltado para a clínica, e depois acabei indo para a área de consultoria e acabei virando gerente depois, gerente de produto. Mas foi muito legal, porque consegui aprender várias áreas diferentes, mas eu gostava muito de clínica e queria voltar aí para a clínica. Então, comecei em paralelo a fazer alguns atendimentos durante um período, e aí resolvi, falei, não, é isso mesmo que eu quero ficar, e quero ficar na área de clínica. E aí acabei saindo da empresa para me dedicar somente ao meu consultório. Então, o Kiwi aí teve uma grande influência nessa mudança aí da minha área dentro da nutrição, e tenho um super prazer de poder contribuir aqui, contar um pouquinho do que eu tenho vivenciado, né, nessa área de clínica, e com todas as técnicas que eu aprendi no meu consultório de sucesso. Nossa, que legal, Rê. Isso nem estava no roteiro, mas eu acho que seria bacana você comentar um pouquinho com a gente, porque você falou que tinha um emprego, né? Você trabalhava em uma empresa, então você tinha aí algumas seguranças, né, trabalhistas, digamos assim, algo mais estável. E essa é uma dúvida de muitos nutricionistas, né? Assim, sair para se dedicar 100% ao consultório, viver de atendimento é possível. Muitos deles já têm um emprego aí na alimentação coletiva, que a gente vê até que a maioria da nossa atuação, né? E aí sair. O que eu faço? Como é que eu faço isso? E você foi super corajosa, né? Tomou a decisão e foi. Como é que faz essa transição para você? Não, eu já estava há 13 anos trabalhando na empresa, né? Não era, eu fui estagiária durante um tempo, mas eu já estava há bastante tempo registrada, estava com um cargo de gerente de produto, né? Eu gostava, assim, do que eu fazia lá, mas eu sentia que podia fazer outras coisas que também gostaria, né, de contribuir mais. Acho que mexe muito com a questão de propósito, né? Enfim, de final de ciclo e aprender coisas novas. Então, o que eu falaria é que, assim, não pode ser uma coisa sem pensar, sabe? De fazer no impulso. Então, acho que isso, quando eu fiz o curso, eu ainda estava no emprego, e me ajudou muito a planejar, tá? E, gente, isso não é merchan, não, tá? É de verdade mesmo. Acho que me ajudou muito a planejar, a entender, assim, questões mesmo financeiras, né? O que eu vou fazer para poder modificar essa área de atuação. Então, eu fiquei durante um tempo trabalhando no meu emprego, e 2 vezes por semana eu atendia à noite numa clínica, né? Então, era bem puxado também. Fiz isso durante um tempo. Quando eu decidi realmente fazer essa mudança e sair, né, só para ficar na clínica, durante um período eu ainda fiquei fazendo consultoria. Então eu prestava uma consultoria que também era voltado para a área de alimentação, mas mais focado em planejamento, em marketing. E depois eu acabei mudando e ficando somente em consultório. Então eu acho que quem tem vontade de fazer isso, é super importante fazer o passo a passo, sabe? Se planejar e entender o que é possível de fazer, para você também não se enrolar, e aí a gente acaba se frustrando, sabe? Então, acho que esse planejamento... Não meter o pé pelas mãos, né? Exato, exatamente. Acho que é super importante. Isso é super legal da gente conversar sobre, porque nós nutricionistas,
Eu acho que, não sei se por conta da grade mesmo, da nossa graduação, mas a gente não aprende muito sobre isso, né? Sobre planejamento financeiro. A gente, eu pelo menos, assim, hoje eu trabalho aqui no Kiwi e divido a minha jornada de trabalho com o consultório. Então, eu também atendo em consultório. E aí é engraçado como você sai da faculdade e você entra no mercado de trabalho completamente crua e perdida e desorientada, dá até uma angústia, né? Porque você não sabe por onde começar. Exato. E o que eu acho é que, assim, a gente não pode se contentar a aprender somente uma área, sabe? Assim, falar, não, eu quero ser clínica, então eu vou ser só clínica. Porque durante esse tempo que eu trabalhei em áreas diferentes na empresa, eu sempre estava fazendo cursos, né? Mesmo que eu não estava na área de clínica, era uma área que eu gostava, então eu continuei fazendo alguns cursos, né? Indo atrás, fiz os cursos do Nutrição Comportamental quando surgiram e depois fiz a certificação. Então, tudo isso eu fui fazendo em paralelo, e eu acho que é super importante a gente ter essa parte da nutrição, mas também sem deixar de lado outras áreas, como marketing, como administração, porque é isso que vai realmente te dar segurança para você fazer um movimento diferente aí na sua carreira também, né? E aí, Rê, falando aí do público que você atende, né? Você mora em São Paulo, sempre morou aí, Rê? Sempre morei aqui, sempre morei em São Paulo, na Zona Sul. Eu morei 1 ano em São Paulo, gente, e o que mais me impressionava era essa rapidez que as pessoas estão sempre fazendo tudo. Então, é direto gente andando de um lado para o outro, comendo ao mesmo tempo que anda, que desce a escada do metrô, que, nossa, é impressionante. É realmente uma terra de gente muito apressada, né? Com muita rapidez. E que quer fazer, às vezes, muita coisa ao mesmo tempo, né? Por um lado, a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades, né? Até disso, de aprender várias áreas diferentes, mas eu acho que quando a gente fala de alimentação, um das dores maiores aí é isso, né? Acho que, assim, o meu público hoje, né, o meu paciente, né? A grande maioria tem uma fotografia clássica, sabe? Assim, de São Paulo. Então, acho que isso é bem nítido de São Paulo mesmo. A falta de tempo, né? É verdade. A gente vai falar dessa fotografia clássica aí que a Rê comentou, para vocês verem o quanto é importante ter essa fotografia dos pacientes, né? Mas, Rê, me conta um pouquinho para a gente falar, assim, bem no comecinho, qual é o porquê que você faz o que você faz, né? Qual é a sua proposta única de valor? O que é que você oferece de especial aí para os seus pacientes? Tem muito nutricionista, a gente comentou isso no início, 140 mil e tralalá de profissionais, e aí dá um medo, né? Como é que eu vou me diferenciar no meio de todos esses profissionais? E aí a gente chega em um termozinho que é a PUV, né? Que é a proposta única de valor, que é algo que a gente comenta bastante dentro do meu consultório de sucesso, no Kiwi Lab, que é aquilo que te faz único, né? É o porquê você faz, é aquele que você oferece ao seu paciente. Esse é um termo bem comum, costumamos falar muito sobre, estudar muito sobre, né? Você tem uma PUV, Rê? Qual é ela? Então, eu acho que, na verdade, a minha PUV meio que não fui eu que escolhi, sabe? A coisa foi acontecendo, porque quando eu estava trabalhando ainda na empresa, eu já estava mais na área de marketing, então eu usava as minhas redes sociais para publicar muita coisa que eu fazia na minha casa, que eu gostava. Claro que no serviço que a gente tinha lá, tinha uma parte muito ligada à alimentação, então eu sempre gostei muito de cozinha, de receitas, então eu sempre estava postando coisas independente ali do meu perfil ser profissional ou não, porque naquele momento ainda era muito mais pessoal, né? E sim, as pessoas gostavam muito, porque eu colocava muitas receitas, e assim, quando aqui em São Paulo, como você mesmo falou, a gente trabalha demais, né? A gente, assim, trabalha demais em termos de horas, né? Eu falo. Sim. Não que nos outros lugares não trabalhe, mas a gente tem, às vezes, uma carga horária muito grande, né? E aí, o que acontecia? Às vezes eu ficava trabalhando 10, 11 horas na empresa, chegava em casa, eu tinha casado, né? E aí, a gente falava, putz, e aí, que a gente vai jantar? Então, eu comecei a desenvolver o que hoje eu chamo, né, até nas minhas redes sociais, já virou meio que um método, assim, que eu coloco o hashtag, coloco antecipar para facilitar. E isso acabou atraindo bastante pessoas, porque eu colocava coisas ali na rede social, que era a ideia de como fazer uma alimentação saudável, prática, mas com pouco tempo, né? Então, assim, o que daria para fazer em pouco tempo, ou quais os métodos de cocção que dá para a gente
cozinhar enquanto a gente está fazendo outra coisa. Por isso que eu falei que é muito clássico aqui de São Paulo, porque às vezes a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e eu fui desenvolvendo algumas técnicas para isso. Então, hoje, o que eu tenho de proposta única de valor é exatamente isso, é através de ferramentas práticas, né, tanto do nutrição comportamental, quanto de técnicas de cozinha, né, da parte de biologia, digamos assim, da nutrição. Eu costumo dizer que, como eu gosto muito de falar de receita, eu costumo dizer o seguinte, que os ingredientes é todo o nosso aprendizado, né, mais biológico ali, os ingredientes da minha receita. E o modo de preparo é todas as minhas ferramentas de nutrição comportamental. Então, eu consigo juntar os ingredientes com o modo de preparo e realmente fazer com que uma receita dê certo, ou seja, que o paciente realmente tenha uma mudança de comportamento alimentar de uma forma prática e visando saúde e bem-estar, né? Porque eu acho que isso é outro ponto muito importante. Às vezes a nutrição e assim, a alimentação costuma ser alguma coisa tão longe do que as pessoas estão fazendo hoje em dia, que daí fica muito difícil, a pessoa se frustra porque não consegue seguir, enfim. Então, acho que o meu foco principal é, assim, fazer coisas práticas, né, que realmente a pessoa consiga fazer uma mudança de comportamento através desse acompanhamento com ferramentas de coach, ferramentas de nutrição comportamental mesmo. Legal, Rê. E você falou que isso aconteceu de uma forma meio que natural, né? As coisas foram se encaminhando para você chegar aí nessa coisa especial, né? Que às vezes é até mais subjetivo, né? Que você entrega aos seus pacientes. Então, assim, o que a Rê faz e o que eu faço, né? Nós temos a mesma profissão, nós atendemos, mas o que ela entrega é de um jeito tão único que só ela consegue fazer. E acho que esse é o tchan da proposta única de valor, né? É o porquê realmente você faz aquilo. E outra coisa que a Rê falou, que vale a pena a gente se conectar aí, é a história do que ela usou algo, uma dor que era dela, para entregar ao paciente, né? Ela trabalhava muito, ela chegava e pensava, putz, o que é que eu vou comer? Então, ela passava por isso. Fica mais fácil, né, Rê, você tocar na dor aí desse paciente. E a gente se sente mais segura também de passar essa informação para o paciente, né? Porque, assim, outra coisa que eu sempre falo, assim, eu não vou passar uma receita que eu não testei. Porque não adianta passar uma receita que você não sabe se dá certo, né? Então, assim, eu falo de receita porque é uma das coisas que eu trabalho bastante, mas nem só de receita, né? Mas uma técnica. Não adianta você pegar um conteúdo dali e enfiar lá na orientação do seu paciente, porque ele vai fazer, não vai dar certo, e ele pode achar que aquilo foi um conteúdo seu, né? Porque, de certa forma, é um conteúdo, é uma orientação. Então, eu acho que essa experiência de você passar algo realmente verdadeiro, né? Que você tem autonomia, né, e a segurança de falar é algo também que dá muita diferença para o paciente, para ele realmente conseguir colocar em prática, né? A outra coisa que eu queria te perguntar era sobre essa fotografia clássica que você comentou, né? Você atende todo mundo, Rê? Todo mundo? Ou você tem um público-alvo? Você tem uma persona? Me conta um pouquinho. Atender todo mundo é impossível, né? Não, assim, eu não atendo criança. Gestante eu encaminho para colegas, né, quando às vezes a gente tem algumas gestantes que têm algumas coisas mais pontuais que a gente precisa encaminhar para especialistas, então eu tenho, né, nutricionistas que são focadas nisso, eu não atendo todo mundo, não. A minha persona é assim, uma mulher, né, eu falo que assim, eu costumo atender mulheres, atendo homens também, mas a grande maioria é mulheres, de 25 a 45 anos, mais ou menos, apesar que agora com essa pandemia até tem aparecido algumas mulheres um pouco mais velhas, mas o clássico, digamos assim, a persona, tá? Vamos falar da persona, que acho que fica mais fácil. É uma mulher real, né? Uma mulher de 35 anos, bem sucedida no trabalho, trabalha bastante, então não tem muito tempo, gosta de comer muito bem, então, assim, frequenta restaurantes, né? Frequenta lugares aqui em São Paulo ainda que são, né, mais conceituados ainda, gosta de beber um vinho, né, de ter um acompanhamento ali. A minha persona específica não tem filhos. Não tem filhos, então, assim, se dedicou muito ao trabalho, muitas vezes não sabe cozinhar, então, assim, sabe o básico, mas quer comer bem.
Então, acho que por isso junta aí, né, com a minha PUV, realmente de fazer algo que seja prático, gostoso, mas que ela realmente consiga fazer, porque não adianta ser uma coisa mirabolante que a pessoa não vai fazer, né? E acho que o simples, assim, porque como a minha persona é super atarefada, né, trabalha muito e tem o foco aí no trabalho, se não for algo simples, e se a gente não retomar alguns hábitos saudáveis simples, a pessoa acaba não seguindo, né? Então, acho que esse é outra coisa, outro ponto aí que é importante colocar especificamente do meu público. Legal, gente. Quando a gente fala de persona, a gente está falando exatamente disso. É de entender com essa especificidade, esse detalhe aí que a Rê falou, que ela gosta de tomar vinho, que ela não tem filhos, que o foco dela é o trabalho, que ela gosta de frequentar, né, restaurantes bem conceituados, que ela tem esse prazer, que ela não sabe cozinhar, mas que ela quer. Então, vocês conseguem perceber o tanto de detalhe que a Renata falou aqui? Ela não disse, eu atendo mulheres adultas, eu não atendo gestantes, eu não atendo idosos. Não, ela foi bem detalhista. Dá um pouquinho de medo, Rê, ter uma persona? Dá um pouquinho de medo? Não, eu acho que não, eu acho que é até melhor. Uma outra característica muito forte, assim, da minha persona é que normalmente são mulheres que já passaram por algumas dietas, né? E que agora decidiram focar mais em saúde e bem-estar. Então, até por isso, eu utilizo muito da nutrição comportamental, utilizo muito de outras técnicas, e em algumas consultas a gente não fala só de comida, né? A gente vai falar também do que ela gosta de fazer para trazer bem-estar, se ela gosta de artesanato, se ela gosta de tocar música, enfim, a gente acaba juntando aí outras técnicas, né, para realmente fazer uma mudança de comportamento alimentar, né, porque tá ligado. Legal. E como é importante, né, Rê, você conseguir enxergar tudo isso da sua persona, até para que as suas estratégias dentro do consultório, elas sejam voltadas para essa persona, né? A Cíntia fala muito uma coisa, que quem é nutricionista de todo mundo acaba não sendo nutricionista de ninguém. E, de fato, é verdade. A gente tem uma falsa impressão de que se a gente abrir os braços e atender todo mundo que chega, né, você vai, talvez, ter um faturamento melhor, mas isso não é assertivo, a gente já sabe, né? Mas é desafiador, né? Às vezes você tá assim, você olha, putz, você fala, a agenda tá com poucas pessoas, aí aparece alguém ali, aí você fala, será que eu atendo? Será que eu não atendo? Mas eu acho que tem algo maior, assim, né? Mesmo que a sua agenda não esteja tão cheia, né? E aparece uma pessoa que você não domina o assunto, que você... às vezes é melhor você encaminhar para outra profissional que seja especialista nisso, porque senão você acaba atendendo, você não tem a habilidade para isso, não tem, né, o know-how, digamos assim, para atender essa área. Você acaba até se queimando, de certa forma, né? Então, eu acho que é importante. É verdade, né? Com certeza. E uma das coisas, se você que está aí ouvindo ainda não tem a sua persona, faça agora mesmo e utilize essas informações, quais são os locais, né, que o seu cliente ideal frequenta, quais são os gostos, os pensamentos, as dores dele, tem que tocar nesses pontos. Não que todo mundo seja exatamente igual a tudo isso que a Renata falou, né? Mas ela consegue captar mais pessoas que têm aí dores parecidas, que têm essas mesmas aptidões, e ela consegue ser mais assertiva no tipo de conteúdo que ela produz na internet, nos serviços que ela oferece. Isso é bem bacana, né, Rê? Com certeza. Eu acho que precisa ter. E assim, quem ainda não tem a persona, mas já atende, uma das estratégias é você analisar os pacientes que você já atende. Porque muitas vezes a gente acaba atraindo o mesmo tipo, né? Mesmo perfil, de pessoa, só que a gente não se liga disso. E às vezes a gente está fazendo conteúdo para um outro, né, público, a gente está se especializando às vezes em outra coisa, só que o que está ali já no seu consultório, que você atende bem, é um outro público. Então, vale a pena a gente analisar, né? Às vezes colocar numa planilha de Excel, tudo isso. Boa, já peguem essas dicas aí, quem ainda não tem persona, vamos fazer a nossa persona. Fazer essa análise. É verdade. Eu gosto de deixar a minha persona, né,
bem próximo ao meu espaço de trabalho, meu local de trabalho, para eu nunca esquecer dela. Então, eu anoto aí numa folhinha, deixo no meu mural para que eu não esqueça na hora de produzir os conteúdos, na hora de, enfim, pensar nas estratégias do consultório. E falando em estratégia, Rê, me conta um pouquinho como é que foi para você chegar nessa precificação da sua consulta, que é outra dor muito latente de nós nutricionistas, né? A gente fica, eu não sei cobrar, eu não sei se eu incluo retorno, se eu não incluo retorno, o que é que eu faço nesses primeiros atendimentos? Como é que você bolou? Como é que você chegou ao preço da sua consulta hoje? Na verdade, você lida com isso? Eu acho que eu tive, assim, acabei tendo uma coisa que facilitou, porque quando eu comecei a fazer os atendimentos, que eu ainda estava na outra empresa, eu comecei atendendo numa clínica. E foi uma amiga que estava indo para o Canadá, uma amiga muito querida, que me formei com ela, estava indo para o Canadá e ela me convidou para ficar no lugar dela na clínica. Então, na verdade, eu acabei pegando as regras do que era da clínica. Então, a clínica não tinha retorno, né? E ela tinha o preço fixo da consulta só. Mas hoje, assim, eu não tenho... aí lá, né, na clínica era só uma consulta pontual. Hoje, dificilmente eu atendo uma consulta pontual, né? Eu acabo fazendo como a Cintia orienta, né, mesmo de programa, e aí eu tenho programa de acompanhamento trimestral e semestral. Então, o preço, assim, em termos de preço, não é muito diferente se a gente pensar por mês, mas o que acontece é que se a pessoa faz a opção do trimestral ou do semestral, ela tem mais benefícios, né? Então, eu tenho um aplicativo de acompanhamento, eu consigo mandar mais material também para ela, e eu costumo fazer, em vez de fazer uma consulta agora, né, principalmente nesse período que a gente está, eu tenho feito, em vez de uma consulta longa, e aí, de repente, a pessoa falaria, eu só posso fazer uma consulta por mês, eu tenho feito consultas curtas, né? Então, às vezes, faço duas... Claro que a primeira é mais longa, mas as outras eu acabo fazendo consulta de meia hora, 40 minutos, mas eu consigo acompanhar essa pessoa mais vezes. Mais de perto, né, também. Mais de perto. Porque eu acho que mudança de comportamento não dá pra gente conversar com o paciente, né, só uma vez e tá pronto. Não tem como, né? Muito legal, Rê. E você acha que isso ajudou na fidelização dos seus pacientes? Você conseguiu fidelizar, reter mais pacientes com essa forma de trabalho? Sim, com certeza. Até porque, assim, quando a gente está mais perto do nosso paciente e a gente tem uma proximidade, acho que hoje a gente tem várias ferramentas aí que deixam a gente mais próxima do nosso paciente, como WhatsApp, Telegram, e você pode combinar isso com o seu paciente. Eu sempre falo para eles, olha, o meu WhatsApp está disponível para vocês, mas pode ser que eu demore para responder, mas fica tranquilo que eu respondo, né? Porque eu acho que é importante também deixar isso claro, porque senão você começa a receber um monte de mensagem e aí você não dá conta. Sim. Então, eu deixo isso claro, que eles podem, né, me mandar dúvidas, tudo isso, e acaba deixando muito mais próximo do paciente, né? Ele entende que você está ali como uma facilitadora realmente, né? Ele não está só te prestando conta, né? Ele traz para você, olha, aconteceu assim, o que eu posso fazer? Isso é legal, isso não é? Então, a gente acaba pensando juntos também durante esse processo, não simplesmente só na consulta. E para mim isso tem sido bastante bom em termos de fidelização mesmo, né, de paciente. Legal, Rê. E até para captação também, né? Um paciente vai e fala, olha, tem um nutricionista que me acompanha aí quinzenalmente, semanalmente. Então, tem essa parte também da captação que querendo ou não, acaba trazendo realmente mais pacientes, né? Com certeza. E assim, se você tem essa proximidade com o seu paciente, às vezes ele tá junto com o namorado, né? O namorado, a namorada, e aí comenta, o marido, e aí a sua informação, né? A informação que você tá passando para o paciente, ela vai também passando para outras pessoas que se interessam e falam, nossa, que legal, que jeito diferente, né? De trabalhar. Então, acaba também tendo esse boca a boca e que é muito positivo, né? E falando sobre essa questão mais burocrática, financeira, você tem o costume de fazer análises de resultados? Você pega aí quantos pacientes você atende, quantos retornam, quantos fazem acompanhamento? Você faz isso como? Eu tenho uma planilha, assim, eu acho que até esses últimos 3 meses vou te falar que não tô tão assim, né, de fazer análise certinha, mas até porque, como eu
trabalhava numa clínica, né? Eu atendia numa clínica, esses são dados que a gente precisa, inclusive, passar para a clínica. Então, esse é um hábito que eu acabei pegando realmente, de anotar todos os pacientes que eu atendi na semana, até porque uma outra coisa que é muito legal, até dessa proximidade que a gente tem, que a gente já até conversou sobre isso, né, Jami? Eu costumo atender o paciente, se ele me fala alguma coisa que é interessante, assim, eu falo, daqui 10 dias eu vou perguntar para ele de novo se deu certo isso. Eu costumo colocar na agenda. Então, eu tenho uma lista ali de pacientes que eu estou atendendo, que estão ativos, né, nos programas de acompanhamento, e isso ajuda a fazer esse controle. Vou te falar que talvez esses últimos 3 meses o controle, assim, de quem tem retornado em termos de valores, eu não vou te falar que eu acho que a Cíntia vai puxar minha orelha um pouco. Acontece. Mas eu tomarei. O importante é que você já sabe até como retomar, né? Como retomar Sim. O caminho aí. Essa também é uma parte que eu demorei para engatar. Deixava solto mesmo, então acabava misturava despesas pessoais com despesas do consultório, não tinha aí um salário, não via direito o faturamento, então isso ficava meio confuso, né? E é super importante, né, pra gente se programar melhor, né? E o que mudou para você nesses últimos meses aí? A gente sabe que estamos em um cenário de pandemia, de quarentena, alguns estados já estão mais flexíveis nesse sentido, mas a gente teve um marco bem importante, né? Que foi a liberação de consultas online de primeira vez do nosso Conselho Federal, né? Então, até 31 de agosto, nós, nutricionistas de todo o Brasil, estamos autorizados a consultar pacientes de primeira vez online. Antes dessa medida, nós poderíamos só fazer um acompanhamento, né? E tinha algumas questõezinhas aí que a gente tinha que ficar atenta. Mas o que mudou para você no consultório? Você se adaptou bem? Você não se adaptou? O que você fez aí? Eu sei que você faz grupo, que nem eu, a gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso, mas o que mudou para você? Então, na consulta, para mim foi assim, gratificante, eu acho, essa questão da consulta online, primeiro que deixou mais próximo do paciente, porque quando a gente às vezes está atendendo e o paciente está em casa, você acaba conhecendo a dinâmica ali da casa, ele acaba te mostrando, né, o armário, a geladeira, ou ele fala, eu comprei um produto XYZ, será que é bom? A gente fala, então pega lá e traz. Então, eu acho que isso trouxe uma proximidade muito maior. Apesar de ser online, né? Engraçado. Apesar de ser online, é verdade. E eu acho que até desmistificou um pouco da questão do peso, né? E lógico que na primeira semana que a gente estava atendendo online, a primeira coisa que eles perguntavam é assim, mas e as medidas? Mas o que a gente vai fazer, né? E eu já vinha com um atendimento mais, né, com abordagem comportamental e que a gente já vinha explicando isso, mas mesmo assim, alguns pacientes que já estavam com essa abordagem ainda perguntavam. Aí a gente explica, né, que não é focado, né, então tem toda aquela explicação, mas eu acho que essa parte do atendimento online, ele ajudou para as pessoas entenderem que o peso, ele é só mais uma coisa, né, ele não é o único marcador de saúde, então isso foi muito legal. E uma outra coisa que acontece, né, bastante, eu tenho feito algumas consultas mais práticas, né? Então, às vezes eu tive, por exemplo, um casal que não sabia muito cozinhar e no começo da quarentena eles me mandaram uma mensagem falando, Renato, pelo amor de Deus, ajuda a gente porque a gente não sabe cozinhar nada e a gente precisa de uma mentoria na cozinha. Então, foi muito legal, a gente fez algumas sessões de ligar o computador, colocar o computador lá e falar, ok, pega lá os ingredientes, vamos ver, como é que você faz isso, como é que vocês fazem aquilo. E aí a gente foi trabalhando com algumas técnicas, e hoje, assim, gente, dá vontade de chorar quando eles mandam foto do prato, assim, parece prato de restaurante, não tô mentindo, de verdade. Assim, eles pegaram o gosto, lógico que isso não vai acontecer com todo mundo, mas eles curtiram, sabe, isso. Então, assim, foi muito legal, porque aproximou os dois, e a gente conseguiu fazer algumas sessões dessa maneira também. Então, eu tive mentorias na cozinha, que foram online, que foram muito legais, tive também consultas um pouco diferentes com
convidados, né, especiais, por exemplo, tá aqui o meu marido que sempre me traz a caixa de chocolate todos os dias, entendeu? E aí você trabalha ali também com a família né, e conversa ali, e fala, olha, mas será que não tem outra maneira de você agradar ela sem ser com uma caixa de chocolate, né? Não que você não possa trazer, mas será que precisa ser todo dia? Então, enfim, eu acho que a questão do online trouxe ali uma proximidade grande com o nosso paciente, que para mim foi muito positivo. E o fato de estar mais próximas às consultas, porque daí não tem a questão, né, de, não, Renata, vou ter que desmarcar, porque tá muito trânsito, eu tô com rodízio. Então não tem isso, né? A pessoa marcou com você ali, é muito provável que ela vai se organizar e que ela vai estar disponível para você. Então, né, eu acho que isso ajudou bastante para a gente ter um acompanhamento ali mais de pertinho e trazer essa proximidade, e o resultado tem sido muito bom, muito melhor. Que legal. Gente, a Renata deu várias ideias aí, hein? Se você está atento. Mas eu acho que é super interessante isso, porque também desmistifica um pouco a ideia de que nós, nutricionistas, só temos a oferecer a antropometria, a avaliação nutricional. Você vê que a Renata conseguiu oferecer mentoria, aulas de cozinha, né, para o casal, falou sobre um monte de coisa, tocando em comida, mas agregando valor ao que ela oferece a esse paciente, né? E acho que, assim, principalmente a mentoria na cozinha, quem tem vontade de fazer isso, é claro que isso vai depender muito, né, de qual é o perfil do seu paciente, tudo isso, mas às vezes a gente não precisa, às vezes a gente perde um tempão fazendo um monte de material, sabe? Vou fazer apostila, vou fazer mil e uma coisas, e às vezes as pessoas querem saber o básico, elas querem saber se brócolis não é carboidrato, entendeu? Olhando o alimento, eu acredito muito nisso. Quando a gente vivencia uma experiência, a gente consegue uma mudança de comportamento muito maior. Então, estar na cozinha com o paciente, mesmo que seja dessa forma online, eles absorvem muito mais coisa e é muito mais interessante a mudança, né, realmente acontecer. E aí eu acho isso, assim, em vez da gente ficar perdendo um monte de tempo fazendo materiais, e aí, assim, eu amo fazer esses materiais, tá? Sou a campeã ali de mexer no Canva. Mas eu acho que não pode ser um impeditivo da gente começar a dar um passo dessa forma, né? E diversificar, variar, né? De repente, essas mentorias aí é algo que você oferece para aqueles pacientes que fecham um programa trimestral ou programa semestral. Pode então, ser já é extra, né? Já agrega valor e estimula esse paciente a ficar mais tempo com você. Bem legal, Rê. E eu sei que você também fez grupos, né? Que você faz grupos. Eu sou suspeita, gente, para falar de grupos, porque eu também fiz um grupo na quarentena, segui aí todas as orientações da Cíntia no nosso Nutrion, que é um bônus aí que a Rê teve a oportunidade de assistir também e aprender, que é um bônus para os nossos alunos do Kiwi Lab. Maravilhoso. E eu tô, assim, apaixonada pelo resultado. Apaixonada. Queria ficar só trabalhando com o grupo. Falei a mesma coisa pra Cíntia. De tão bom que tá sendo, né? Assim, profissionalmente, pessoalmente, tem sido uma experiência bem, bem legal. Mas me conta de você. O que você achou dessa experiência de fazer grupos, de atender? Eu falei a mesma coisa para a Cíntia, eu falei que eu adorei, que eu poderia ficar fazendo só grupos, porque eu acho que é muito legal em termos até de propósito, né, porque a gente acaba ficando mais próximo também do paciente, por mais que a gente esteja com um grupo, né, os meus grupos tinham de 12 a 15 pessoas, não tem, né, eu tô no terceiro grupo, então eu fiz 2 grupos, eu comecei um grupo aos sábados, depois eu abri uma turma às quartas-feiras, então eu tenho um grupo novo a cada 3 semanas, mais ou menos. E foi muito legal, porque por mais que eu criei, né, todo esse conteúdo baseado no passo a passo que a Cíntia já tinha, né, ensinado ali no curso, e para mim foi assim, eu digo que até em termos de faturamento salvou vida ali, né, porque... Nossa, para mim também. Foi bem no momento de transição e até alguns pacientes que falaram, Renata, eu tô agora com medo, não sei como que eu vou fazer aqui com questão de valor. Eu falei, olha, se você quiser, vai começar um grupo, você quer experimentar? Né? Então, aí a pessoa entrou no grupo. Então, eu tive pacientes que não estavam passando em consulta comigo, que voltaram. Eu tive pacientes que migraram, né, da consulta
para o grupo, porque realmente eles iam parar, então, apesar de ser um valor menor, eles continuaram, o que é muito positivo. E o grupo é muito legal, porque você tem uma troca muito grande ali, né, de experiências, de informação. É claro que demanda muito tempo, né, assim, o primeiro grupo acho que é o mais desafiador, porque a gente tem que criar todo o conteúdo do zero, mas eu acho que a Cíntia deu, assim, o passo a passo, sabe, bem mastigadinho. Eu baseei muita coisa mesmo no grupo, né, do conteúdo da Cíntia. Eu fiz o grupo de 6 semanas, não de 8, acho que até por um medo ali, mas quando acabou a primeira turma, teve pessoas que querem continuar, então eu já estou montando aí uma fase 2, talvez, do nosso grupo, e foi muito legal, assim, a devolutiva deles, né, eu já tive um dos grupos que já finalizaram e estou em andamento com 2. O primeiro grupo que finalizou, assim, teve no último dia, a gente chorou, porque, assim, uma das participantes, assim, ela tem um bebê pequeno, e não estava conseguindo se organizar com aquela loucura de começo de quarentena, e ela falou assim, eu quero fazer, mas eu nem sei como eu vou me organizar para fazer as coisas e tal, e assim, ela terminou no último dia falando, Renata, salvou minha vida, utilizar, né, as ferramentas que você deu, a metodologia, a questão de toda semana a gente retomar, porque às vezes dá uma desanimada durante a semana, mas aí no encontro a gente retomava tudo isso. E eu fiz o grupo no Telegram, né, então a cada 2 dias eu mandava algum conteúdo, foi muito legal, assim, claro que é uma coisa que demanda um trabalho, né, inicialmente, mas eu acho que quando você tem um grupo inicial, que você já tem uma segurança no conteúdo que você vai passar, né, e tudo isso, os próximos grupos acabam sendo só ajustes. Então, isso que é legal, né? Porque você meio que replica o método. Exato. Então, produtividade bem melhor, né? Exatamente. Gente, eu também, assim, em termos de faturamento, foi algo muito, muito positivo mesmo, em todos os termos, mas o faturamento foi algo que me chamou muita atenção mesmo. Eu tive uma resposta muito boa, e é gostoso por tudo isso que a Renata falou, né? A gente tem essa necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo, de dividir as nossas dores e angústias aí no dia a dia. Então, foi muito legal essa troca que eu percebi entre eles e como isso engajava-os no grupo, no acompanhamento, fazendo as metas, cumprindo as metas. Foi bem legal mesmo. Eu adorei, assim, tô agora com 2 grupos e agora a semana que vem é a última semana de quarta-feira e a gente já tá pensando em colocar um novo, então é bem legal, bem gostoso. Ai, que bom, que delícia de papo, Rê, a gente tá se aproximando aí do finalzinho, muitas dicas boas, mas eu quero agora finalizar, Rê, com uma pergunta. Você se sente realizada profissionalmente? Você é uma mulher realizada com a sua profissão? Sim, com certeza, assim, eu acho que talvez eu não tivesse tanta noção do quanto eu iria ficar realizada nessa área. Assim, logo quando eu mudei de área e comecei a me dedicar mais à questão da clínica, muitas pessoas chegaram para mim e falaram, nossa, Renata, você está com um brilho no olho, assim, você fala com gosto, né? E eu acho que foi até uma surpresa para mim, eu sabia que eu gostava, mas eu não tinha noção do quanto eu gostava. Então, assim, me sinto realmente muito realizada, quero realizar muitas coisas ainda, mas, assim, é uma coisa que eu acho que estou em busca, assim, de ir realmente colocando em prática o meu propósito. Ai, que bom, Rê. É isso que a gente deseja para vocês, nutricionistas aí do Brasil, do mundo, né? Que nós possamos aí alcançar cada dia mais esse sucesso, que, como a Cíntia fala, é pautado, né? Em realização financeira, sim, porque isso é muito importante. Não tem problema, gente, viu? Nós nutricionistas queremos ganhar dinheiro, isso não é vergonhoso, isso não é problema. Realização profissional e impactar a vida das pessoas, né, que estão aí à nossa volta. Então, desejamos muito sucesso para vocês que estão aí nos ouvindo. Quero te agradecer, Rê, pelo bate-papo, pela conversa que foi tão leve, mas tão cheia de aprendizados, né? Eu que agradeço, Gêmea, assim, é sempre um prazer aí conversar com vocês. Na verdade, eu sinto que eu converso com vocês quase todos os dias, porque eu vejo vocês muito em redes sociais, no curso, então, assim, mas conversar ao vivo, né, e poder compartilhar aí um pouquinho
do que eu tenho vivenciado, né, e tanto dos desafios quanto das vitórias, eu acho que é muito gratificante mesmo poder participar desse, nem que seja um pedacinho do Kiwi. Ai, que legal, Rê, obrigada. Você com certeza faz parte dessa história, né? Em nome da Cíntia, em nome de toda a nossa equipe, eu quero realmente reforçar esse meu agradecimento a você. E acho que a gente precisa falar mais disso e ajudar mais os nossos colegas, né? A gente traz muito isso dentro do Kiwi. Quando a gente cresce, quando você cresce, eu cresço junto, quem está assistindo cresce também, a gente precisa exercitar mais esse espírito de colaboração. Com certeza, e de compartilhar, né? Às vezes a gente descobre uma maneira diferente de fazer e eu acho que tem que compartilhar mesmo, né? Estou super disponível, quem quiser também trocar informações no direct. É isso aí, obrigada, Rê. Hoje a gente vai ficar por aqui, aguardem o próximo estado aí que o NutriPod vai chegar. Já vou arrumar minhas malas de novo por aqui. Aterrissei em São Paulo hoje e no próximo episódio vou estar em outro local, conversando aí em outro local, né, gente? De forma fictícia, porque nós estamos aí, o coronavírus ainda não nos deixou. Mas vou conversar com outro nutricionista para a gente bater mais um papo, como eu falei, sobre as dores, as delícias, e encher vocês de dicas para que a gente alcance o sucesso e alcance esse sucesso juntos. Muito obrigada, Rê. A gente fica por aqui. Se você tem dicas, se você quer bater um papo com a gente, coloca lá no direct @QILab, chama a gente, dá sugestões, conta o que você achou desse episódio. E eu te aguardo na próxima viagem. Um beijo, gente. Beijo, gente. Super obrigada. Beijo.